Então, vamos retornar à nossa discussão e vamos falar sobre a banda, tá bom? A banda de recepção é sempre um assunto que aparece durante a aplicação e sempre a grande pergunta, né? Como que determinamos o valor de banda para aquela sequência, tá? Então, quero começar essa discussão com esse exemplo para vocês. Eu montei esse exemplo aqui ilustrativo para mostrar o efeito da banda no nosso exame, tá? E basicamente a gente pode resumir esse efeito de duas formas. Não são só essas, tá? Mas o principal que a gente precisa olhar no valor de banda utilizado para o nosso exame é que à medida que a minha banda vai diminuindo, eu vou aumentando um artefato que a gente conhece como desvio químico, tá? O desvio químico aqui, que é essa linha preta aqui entre a cartilagem e o osso, tá? Que à medida que essa banda vai diminuindo, esse artefato vai aumentando. A gente fala que é um artefato, mas ele é uma parte intrínseca da imagem, tá? A gente vai discutir mais sobre ele. Entretanto, esse artefato aumenta, tá? A gente vai vendo que essa diferença, essa linha preta, essa linha espessada vai aumentando. Além disso, o sinal também aumenta. Então, minha imagem vai ficando cada vez com uma relação sinal-ruído melhor, se apresentando como uma imagem mais lisa, mais contrastada, né? E tudo que a gente discutiu ontem. À medida que a gente vai aumentando esse valor de banda, então aqui no exemplo eu tenho para vocês 10, 20, 30, 40, 50, 60, a gente vai notando que cada vez mais esse artefato de desvio químico diminui, mas também a imagem vai ficando mais ruidosa. Por isso que eu sempre comento, a banda ela afeta o nosso exame de diversas formas. As duas principais formas importantes que a gente tem que considerar é a relação sinal-ruído e o desvio químico da imagem, tá? Ela principalmente para o olho não treinado, ela pode parecer bonita, mas para uma análise mais crítica, ela apresenta certos artefatos de imagem, por assim dizer, que necessitam muitas das vezes alguns ajustes, tá? Então, quando a gente olha a literatura, né, sempre os exemplos que são mostrados são imagens sem supressão de gordura, mas a gente consegue observar esse artefato também em imagens com supressão de gordura. Então aqui nesse axial T2 FAT7, com a banda baixa, a gente vê o deslocamento dessa cartilagem, essa linha espessada negra aqui na frente da cartilagem, e a gente vê ela diminuindo em função do valor de banda sendo aumentado. Tá? Quando a gente aplica a supressão de gordura na imagem, ela ajuda a tirar um pouco desse artefato de desvio químico, mas ela não simplesmente resolve isso. E mesmo assim a gente precisa determinar um valor de banda ótimo aí para a nossa imagem, que esse valor ótimo vai ser resumido entre o custo-benefício entre o artefato de desvio químico e o SNR da nossa imagem. Tá? Então a gente sempre olha principalmente essas duas questões, mas eu vou mostrar para vocês que não é só essas duas questões que a gente precisa olhar e avaliar, tá? Aí um caso de desvio químico extremo, tá bom? Um artefato muito grande, inclusive até mostrando essas linhas brancas que são mais raras de acontecer, por causa da quantidade de desvio químico que está sendo determinado pela banda de leitura, tá? Então, igual eu comentei aqui, é uma linha espessada, branca e preta, em torno desse tecido na direção de codificação da frequência, tá? Como eu comentei, a maioria dos nossos artefatos acontecem na direção de fase, mas o desvio químico é um que acontece na direção de frequência. Então, aqui só para mostrar um caso bem extremo de desvio químico na imagem. Então, para a gente controlar especificamente esse artefato de desvio químico, a gente precisa sempre observar dois parâmetros de aquisição. Primeiro é a banda, tá? Igual eu já mostrei para vocês, ou bandwidth, como a gente chama isso no nosso console. E o outro fator que precisamos sempre monitorar é a matriz de frequência, tá? Então, esses dois parâmetros vão me determinar a quantidade de desvio químico que a gente tem, que a gente produz na imagem final.
E dependendo da versão de software, a máquina pode me indicar um fator chamado banda por pixel, que é utilizado nessa determinação ou nessa mensuração do desvio químico. As interfaces antigas, elas não mostram esses fatores, entretanto, elas me mostram o TE mínimo, que o TE mínimo me fornece uma informação sobre esse desvio químico. Tá? Então, por exemplo, aqui, nessa situação de banda por pixel de 238.1, está associado a um TE mínimo de 8.1 também, ou equispacing de 8.1. Então as coisas, elas não são, as versões anteriores não apresentam isso, mas a gente consegue extrair essa informação da sequência e eu vou mostrar para vocês como chegar nesse valor para vocês conseguirem também determinar a quantidade de desvio químico e no final vamos colocar algumas regrinhas práticas, assim por dizer, que pode orientar a determinação de parâmetros, por exemplo, de aquisição. Tá? Então, a pergunta é, por que conhecer o parâmetro banda por pixel ou por que conhecer o parâmetro banda? Tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre o artefato de desvio químico é a natureza dele. Tá? Então, a natureza do desvio químico ela acontece por causa da diferença de frequência de precessão, o próton de hidrogênio ligado na água e o próton de hidrogênio ligado na gordura, que a gente conhece pela teoria, que são 220 Hz para um equipamento de 1,5 Tesla e aproximadamente 440 Hz para um equipamento de 3 Tesla. Eu não sei se vocês já escutaram essa expressão, mas, por exemplo, pegar parâmetros de aquisição de uma máquina de 1,5 Tesla e jogar esses parâmetros de aquisição numa máquina de 3 Tesla, normalmente vai gerar problemas, tá? E o artefato de desvio químico é um deles. Então, a outra coisa que a gente precisa saber é como que o console está apresentando esses fatores para a gente, tá bom? A primeira coisa, a banda ou bandwidth, tá? No nosso console, ela não mostra a banda completa, tá bom? E a outra coisa é que ele não me dá a unidade desse parâmetro. A unidade desse parâmetro é dada em kHz, ou Hz vezes 1000, ou Hz vezes 10 a terceira, que é a notação científica. Tá? Então, quando a gente lê esse valor de banda, não é simplesmente 35.7, são 35.71 kHz. Tá? E essa banda aqui, que a gente mostra no console, na verdade, ela é meia banda do sinal. Tá? Quando a gente olha a largura de banda completa do sinal, a gente tem que multiplicar esse fator por 2. Isso é uma questão de demonstração, é uma questão de definição dos parâmetros apresentados no console. Tá? Para a gente calcular o valor banda por pixel, a gente precisa conhecer a largura de banda completa desse sinal. E outra, a gente precisa conhecer essa largura de banda em Hertz, não em kHz. Então, a banda total da nossa aquisição ela é 2 vezes 1000 vezes a banda mostrada no console, aqui no caso, por exemplo, 35.71. E o fator banda por pixel, ele é dado pela banda total dividido pela minha matriz de frequência. Então, se a gente fizer essas multiplicações levando em consideração 35.71, a gente vai chegar no resultado de 71.420 dividido por 300 e vamos chegar no 238,1 Hz por pixel, tá? Que é o que é mostrado aqui no console nas versões mais novas. Então, se a gente precisa conhecer esse valor, tendo os parâmetros de aquisição de banda e matriz de frequência, eu consigo determinar esse valor e até, por exemplo, fazer um aplicativozinho que a gente pode usar no celular ou uma tabelinha de Excel que faça essa conversão para a gente rapidamente, tá? Porque é uma matemática relativamente simples. É só conhecer a fórmula e quais os parâmetros que são levados em consideração para determinar esse valor. Convenientemente, a versão de software já nos apresenta, junto com o pixel size, o valor de banda por pixel. Mas do que esse parâmetro banda por pixel nos ajuda? A partir desse parâmetro, a gente pode determinar ou monitorar quantos pixels existem de desvio químico, ou seja, mensurar
qual que é a espessura dessa linha de artefato dessa linha espessada de artefato que eu acabei de comentar. Para a gente determinar quantos pixels a gente tem de desvio químico, é também muito simples. Com esse parâmetro banda por pixel, a gente pode fazer e determinar ou monitorar quantos pixels vão existir nesse artefato. Como essa imagem ela foi feita no 1,5 Tesla, eu simplesmente, para fazer essa determinação, eu pego o valor teórico de deslocamento entre água e gordura e divido pelo meu fator banda por pixel. Ou seja, se eu tomar os parâmetros dessa imagem T1, eu tenho que o desvio químico ou o desvio de água e gordura é dado por 220 dividido por 238, aonde eu chego que existe um deslocamento de 0,92 pixels, ou aproximadamente 1 pixel, tá? E conforme a gente sabe, muitas das vezes a imagem sem supressão, ela me apresenta um artefato de desvio químico mais aparente, porque essas linhas negras na direção de frequência ficam mais aparentes. Mas igual eu mostrei para vocês, elas também vão aparecer na imagem FAT7, então a gente não pode falar que o FAT7 remove esse artefato de desvio químico, porque também, a maioria das vezes, a gente está fazendo supressão de gordura parcial. E no caso da imagem com supressão, a gente tem os parâmetros de banda por pixel, que chegou a 198, a gente toma os 220, divide por 198 e a gente chega que o desvio químico é 1,1 pixel, tá? Ou seja, esse deslocamento é dado pela ordem de 1,1 pixel, ou aproximadamente também 1 pixel, certo? Então, com o parâmetro banda por pixel, a gente consegue determinar quantos pixels de deslocamento a gente vai ter entre a água e a gordura. E, fazendo uma tabelinha simples, a gente sabe que se eu estiver trabalhando com um fator de banda por pixel de 220 Hz por pixel no 1,5 Tesla, eu vou ter 1 pixel de desvio. Se eu levar esse valor de 220 para o 3 Tesla, eu vou aumentar esse desvio para 2 pixels, porque agora o meu deslocamento é 440, tá? E, em contrapartida, se eu tiver o fator banda por pixel de 440 Hz por pixel, isso significa no 1,5 Tesla que eu tenho meio pixel de deslocamento. E no 3 Tesla isso vai ser 1 pixel, tá? Então, por exemplo, por que conhecer esse parâmetro, banda por pixel? É porque através dele eu já consigo estimar quantos pixels de desvio químico eu vou ter na minha imagem. E, consequentemente, como ele depende da minha frequência e do meu valor de banda, eu consigo determinar o valor de banda que me faz me aproximar desses valores. Por exemplo, 220 para 1,5 Tesla. Tá? Não é que sempre necessitamos trabalhar com o fator banda por pixel em 220. Tá? Em algumas situações a gente pode trabalhar um pouquinho acima e algumas situações a gente pode trabalhar um pouquinho abaixo, tá bom? Porque lembrando, a banda ela está intimamente relacionada com o sinal da imagem, tá? Então, quanto mais baixa essa banda, mais sinal eu tenho na minha imagem. Quanto mais alto essa banda, menos sinal eu tenho na imagem. E o meu desvio químico acompanhando de uma forma contrária. Quanto mais baixa, mais desvio químico eu tenho. Quanto mais alta, menos desvio químico eu tenho. Então a gente pode buscar, digamos, um meio termo ou um custo-benefício entre essas duas situações. Para a gente trabalhar com o mínimo de desvio químico possível, isso nos custaria muito sinal. E aí os nossos tempos de aquisição potencialmente seriam maiores, assim por diante. Tá? E aí isso acarretaria num atraso da nossa agenda, um exame mais longo para o paciente, que talvez não é a situação ideal. Então, por exemplo, se eu tabelar esses valores em função de uma resolução e o desvio químico do 1,5 Tesla e do 3 Tesla, eu consigo saber qual o parâmetro de banda por pixel que me leva a uma quantidade de desvio químico de pixels por essa tabela. Tá? Então, por exemplo,
Se eu tiver aqui 200, 180, eu sei que eu estou em 1.1, 1.2 pixels de desvio. Se eu conseguir cravar no 220, eu tenho 1 para 1,5 Tesla. Qualquer coisa acima é menos do que 1, tá? Para o 3 Tesla, o valor que a gente observa, por exemplo, é o 440, mas de novo, não preciso sempre estar trabalhando com 440. Lembrando, isso é um artefato que acontece entre a água e a gordura, ou seja, o próton ligado, o próton de hidrogênio dentro da água e o próton de hidrogênio dentro da gordura. Em situações que eu não tenho tanta gordura assim, esse desvio químico vai ser muito mais sutil, tá? E aí eu posso trabalhar com valores de banda mais baixos para ganhar sinal na minha imagem sem produzir tanto artefato, tá? Então a gente tem que olhar também que tipo de imagem que a gente está fazendo. Eu tenho gordura nessa imagem que vai me produzir um artefato de desvio químico exagerado? Se sim, aí eu posso controlar isso, tá? Se não, se eu não tenho esse artefato exagerado, eu posso usar a banda ao meu favor e criar um pouquinho aí, extrair um pouquinho mais de sinal da imagem. E lembrando, tá bom? Não é porque o sistema não me apresenta a banda por pixel que eu não consigo acessar esse valor, tá? A gente pode olhar o TE mínimo. O TE mínimo ele está intimamente ligado com esse desvio químico, tá? Aí a plataforma mais antiga me mostra esse TE e a plataforma mais antiga ainda continua me mostrando o TE mínimo. É só olhar a coluna e observar o valor mínimo aqui para essa situação. Contudo, entretanto, a gente precisa só observar que a gente não está usando o Blurring Cancellation, tá? Então, por exemplo, aqui o valor de 238.1 ele está relacionado ao TE mínimo de 8.1, tá? Então a gente pode fazer uma correlaçãozinha ali. Então, se eu estou com o meu TE mínimo na casa do 8, eu sei que eu estou perto do 240. 8,5, perto de 9, eu vou estar aqui naquela faixa de 200 a 220, tá? Agora, se o Blurring Cancellation estiver ligado, esse TE mínimo ele vai ficar acrescido de 50% do valor dele. Então, de 8 ele pula para 12, tá? Aí, o que pode acontecer é eu tentar chegar nesse valor de 8, 8,5 e não conseguir, tá? E eu vou ficar subindo o valor de banda, mas eu jamais vou chegar nesse valor de 8, 8, 8,5, porque o Blurring Cancellation está ligado e ele está aumentando esse TE mínimo, gerando essa alteração. O Blurring Cancellation ele acresce o TE mínimo de 50%, contudo, nas plataformas novas, a máquina sempre nos mostra o Echo Spacing, tá? Que seria o equivalente do TE mínimo sem o Blurring Cancellation. E aí, outra coisa que a gente precisa também observar é que não é só sinal e desvio químico que a gente observa com o valor de banda ou o valor de banda por pixel, tá? Quando a gente diminui esse valor de banda por pixel, o meu TE mínimo também sobe, o meu Echo Spacing também sobe e a minha suscetibilidade também aumenta, ou seja, a sequência ela fica mais sensível à suscetibilidade. Por isso que, por exemplo, a gente pode encontrar na literatura e montar uma sequência tipo MARS, M-A-R-S, que é uma nomenclatura para imagens ajustadas para minimizar o efeito de suscetibilidade. Que nada mais são do que imagens setadas com banda por pixel em um valor muito mais alto. Porque a banda alta e a banda por pixel também mais alta reduz o artefato de suscetibilidade magnética. Então reduz aquela distorção da nossa imagem. Então, igual eu comentei, a gente não só olha o SNR e o desvio químico em função do valor de banda por pixel ou de banda, tá? A gente tem que olhar outras coisas também na imagem. E isso vai determinar, por exemplo, a escolha dos parâmetros e definir e responder aquela pergunta: qual o valor de banda que eu posso utilizar para essa situação? E também, claro, pensar, a situação me permite utilizar um valor de banda por pixel mais baixo ou não? Ou eu preciso sempre travar esse banda por pixel em um valor mais alto, por exemplo? E vamos seguindo adiante, vamos entrar um pouquinho na questão de parâmetros de aquisição. Eu queria focar essa parte em algumas coisas um pouquinho mais simples, tá? Por exemplo, o tempo de eco, o ETL, o TE mínimo de novo, o TE máximo e o Echo Spacing. A gente sempre tem outra pergunta que aparece durante a aplicação, que é: qual o valor do ETL que eu posso utilizar na minha imagem? Tá bom?
O valor do ETL escolhido de uma forma aleatória ou não direcionada, ele pode impactar a nossa imagem de diversas formas, tá bom? Eu vou mostrar dois exemplos aqui para vocês. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é fazer um diagrama do que significa tempo de eco, ETL, TE mínimo e máximo e eco spacing de uma forma ilustrativa. Então, por exemplo, o TE ele é a ponderação de imagem que a gente quer obter. Idealmente, o TE máximo ele vai ser aproximadamente o dobro desse TE, tá? Vocês já podem ter escutado, por exemplo, de várias pessoas e do time de aplicação que o TE máximo vai ser determinado pelo o ETL vai ser determinado pelo TE máximo e a gente sempre vai mirar um valor de ETL que seja o dobro do valor de TE selecionado, tá? Aproximadamente o dobro. Então, o TE é selecionado por nós e o TE máximo vai estar aproximadamente no dobro desse valor. E o diagrama que eu quero fazer com vocês é o seguinte: o tamanho desse bloco é o TE mínimo ou eco spacing, tá? Pressupondo que eu não estou usando o blurring cancellation. Para eu atingir esses valores, eu preciso adicionar mais blocos nas minhas sequências. Por quê? Se eu deixar a aquisição apenas com um fator ETL, eu não vou atingir o TE necessário para obter aquela ponderação, tá? Então, a máquina ela gera ecos, a sequência gera ecos em função desse TE mínimo ou do eco spacing, que é representado por o tamanho desse bloco. E quando a gente agrega vários blocos ou a gente agrega esse trem de eco, o que a gente está fazendo é repolarizando esses ecos e gerando novos pontos de mensuração, tá? Se a gente gerar um ecotrem suficiente, a gente vai gerar ecos dentro do nosso TE selecionado até o TE máximo, atendendo essa recomendação do dobro do TE, tá bom? E também existe um outro parâmetro que eu não mostrei aqui, que é o TE efetivo, que o TE efetivo ele vai ficar no final do bloco, na ponta do bloco mais próxima. Então, se esse ponto estivesse mais próximo, esse seria o TE efetivo da nossa imagem, tá? Que é simplesmente o valor de eco mais próximo gerado do nosso TE selecionado. E aí, o exemplo que eu sempre coloco pensa numa parede, tá bom? Respeitando essa questão de sempre atender o ETL com o máximo o dobro do TE, se eu aumentar esse eco spacing ou se a gente aumentar esse TE mínimo, eu vou agregar menos blocos na minha aquisição, tá? E se eu diminuir esse TE mínimo e diminuir também o meu eco spacing, eu vou poder agregar mais blocos de aquisição dentro da nossa imagem para atender essa situação. Por que a gente normalmente atende essa situação do TE máximo e por que a gente tem que agregar um ETL grande o suficiente na nossa imagem? Por dois motivos. Então aqui eu montei esse exemplo para mostrar para vocês de uma forma bem prática e direta. Eu peguei uma imagem axial T2 FAT7 do joelho e comecei a variar a quantidade de ecos que está agregada nessa imagem. Ou seja, eu fiz a imagem com 5, 10, 13, que seria o normalizado, né, o balanceado, 20, 30 e 40 aqui que não está mostrado. E aí o que a gente nota tomando em relação essa imagem como referência, tá? Quando o nosso ETL é baixo demais, o nosso TE não atinge aquele TE selecionado. Então, por exemplo, essa imagem ela tem um TE selecionado de 55, o efetivo ficou em 57,5. Ou seja, quando a gente agregou esses blocos, esse foi o TE mais próximo em função do nosso ecotrem. Se eu não agrego ecos suficientes, eu não chego naquela ponderação estabelecida pelo nosso TE. Tá? E aí a gente nota que nessa imagem, o que acontece? Ela puxa um pouquinho mais para o DP, ou seja, a cartilagem brilha um pouquinho mais e o músculo também brilha um pouquinho mais. Isso tudo porque o meu TE efetivo acabou ficando um pouco curto em relação ao que eu tinha selecionado, porque o meu trem de eco não foi suficiente para gerar ecos tão altos quanto eu desejava.
tá? Então essa é uma primeira situação, a gente não pode ter um ecotrem curto demais, porque isso talvez não atinja o fator de ponderação ou o TE necessário para a nossa imagem. E aqui, aumentando o nosso ETL para valores muito mais altos, o que acaba acontecendo? Como a gente está agregando cada vez mais trens de ecos maiores nessa imagem, esses ecos eles vão se degradando ao longo do tempo. E quanto mais a gente agrega desses ecos degradados, mais problemas a gente gera na imagem. A gente não vai gerar, por exemplo, problemas de sinal, mas a gente vai gerar problemas de borramento. E aí a imagem começa a tomar um aspecto um tanto estranho, porque você fala assim, é um artefato, a imagem tem um artefato, mas é difícil diferenciar ele. Você olha, parece movimento, mas não é movimento, tá? É um borramento intrínseco da imagem de certas estruturas mais suaves, tá? Que acaba acontecendo por causa do seu trem de eco ser muito grande. Tá? Porque você fica agregando ecos menores na sua imagem e isso acaba acarretando nesse borramento de aquisição. Tá? Então, só para mostrar para vocês e ter isso como exemplo, sempre o ETL a gente vai determinar em função ali do TE máximo, para que ele seja o dobro do TE selecionado da nossa imagem, porque essa situação é que produz a imagem mais estável e a melhor qualidade de imagem possível dentro dessa situação. Aí, uma coisa que eu também comento, os softwares eles foram evoluindo também ao longo do tempo, então várias implementações foram feitas para garantir que mesmo que um ecotrem diferente daquele do que eu acabei de comentar, da regra prática, para atingir o TE máximo dobrado, foram implementadas diversas alterações dentro da PSD para garantir que essa imagem não degradasse demais. Então, esse exemplo aqui, eu fiz uma máquina que tem uma versão de software relativamente nova, tá? E aí o aviso que eu dou é o seguinte, se a gente tentar isso em uma máquina mais antiga, esse borramento que a gente pode observar vai ser maior por causa que essa versão antiga não tem essas implementações, tá? De qualquer forma, a regra prática é sempre manter o ETL autossuficiente para que o TE máximo seja aproximadamente o dobro do TE selecionado. Então, nesse caso, 55, eu estava mirando num TE máximo de 110, que é onde vai estar a melhor qualidade de imagem. Então, eu queria só fazer essa repassada sobre o tempo de eco para mostrar para vocês que, dependendo dos fatores que a gente seleciona, a gente pode criar certos artefatos de imagem que são um pouquinho mais complexos de diferenciar, porque a imagem ela fica com um aspecto estranho e aí eu preciso olhar esses parâmetros de aquisição para entender o que está acontecendo. Aí, no caso, por exemplo, checar o balanceamento da sequência ou o balanceamento do ETL. E aí vamos conversar também um pouco sobre a aceleração, tá? Então aqui outro exemplo para vocês, onde eu fiz o sagital T1 desse joelho, e eu tinha arc igual a 1, na verdade é sem aceleração, tá? Mas porque o arc fator 1 ele praticamente não acelerou essa imagem, e essa imagem nos custava 1 minuto e 18, e aqui eu fiz a mesma imagem com o asset valor 1, tá? E ela também me custou 1 minuto e 18. Se eu agreguei o arc fator 2, esse tempo de aquisição baixou para 0,43 segundos e o asset 2 me baixou para 40 segundos. Arc e asset são dois fatores de aceleração que a gente pode eleger para a imagem. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre eles e a aplicação deles, mas o que eu quero mostrar aqui é que a gente está trocando SNR por tempo de aquisição, ou seja, a imagem ela fica um pouco mais ruidosa, tá? E o tempo de aquisição é reduzido por esse fator de aceleração. E aí a gente pode escolher ARC ou Asset em função da estrutura que a gente está escaneando. Muitas das vezes a pergunta aparece, Thiago, devo utilizar ARC ou devo utilizar Asset? Mais para frente a gente vai ver também que Asset depende de uma calibração. Então, para eu usar esse fator Asset, eu tenho que calibrar a bobina, tá? E ela me insere uma outra aquisição dentro do nosso protocolo, tá? Contudo, entretanto, o ARC não.
certo? Mas aí, outra coisa que a gente tem que observar é que o ARC e ACID, eles passam por dois processos de reconstrução diferentes, tá? Então, muitas das vezes, o ACID me produz uma imagem um pouquinho mais agradável do que o ARC, tá? Aí é uma questão de fazer uma comparação A e B, igual eu fiz aqui, e escolher qual a imagem que vai agradar mais aos olhos do radiologista. Então, a gente pode fazer esse tipo de comparação e determinar qual das duas eu vou utilizar. E aí, só lembrando que ACID vai depender da calibração. Tá? Apesar de eu ter aqui um ganho de 3 segundos de sequência, quando eu olhar, eu vou ter que gastar alguns segundos para fazer essa imagem de calibração, e aí o ARC vai sair na frente em termos de redução de tempo. Tá bom? Então, um exemplo aqui para mostrar muitas das vezes que a gente pode agregar esses fatores de aceleração e eles ainda servem para diversos princípios. A questão da compatibilidade, tá bom? Quem já brincou um pouquinho ali pelos parâmetros pode ver que nem sempre o ARC vai estar disponível e nem sempre o ACID vai estar disponível também. Por quê? A aplicabilidade desse fator de aceleração vai depender da versão do software, do equipamento, da bobina que a gente está utilizando e do número de canais dessa bobina, tá? Da direção de fase que está aplicada nessa imagem, do tipo de sequência de pulso e de alguns opcionais também, certo? Então, a gente sempre precisa observar essas situações. Aqui só um exemplo para vocês, para ilustrar essa questão de compatibilidade. Nesse simulador, nessa sequência de difusão, ela vem ligada o ACID, tá? E automaticamente, quando a gente liga o ACID, o ARC ele fica apagado, tá? Porque eu não consigo agregar os dois aceleradores ao mesmo tempo. Então, quando eu seleciono um, automaticamente o sistema apaga o outro. Agora, se eu desligar o ACID, esse ARC também não acende, tá? Por que foi feito isso? Porque o software bloqueia o ARC naquela aquisição. Só que nessa difusão, nessa sequência de difusão, quando eu desabilitei o ACID, ele me apareceu o fator Hyperband, tá bom? Que é um outro fator de aceleração que a gente pode usar na difusão. E aí, quando eu seleciono esse Hyperband, automaticamente ele me liga o ARC e apaga os dois fatores de aceleração, tá? Porque o Hyperband ele foi desenvolvido em cima do ARC. Por isso que quando a gente seleciona o Hyperband, automaticamente ele me liga o fator de aceleração ARC e não ACID, tá? Então, conforme eu falei, a escolha do fator de aceleração depende de alguns fatores, por exemplo, a bobina, por exemplo, a sequência de pulso e, por exemplo, os opcionais também. De regra geral, ARC ou ACID, tá? Por exemplo, músculo esquelético, neuro, a gente pode observar que o ACID ele faz um trabalho muito bom, tá? Só que, como ele depende de uma calibração, eu tenho que agregar essa calibração no nosso estudo, tá? Depois a gente vai entrar um pouquinho de por que a gente precisa dessa calibração. O ARC, no músculo esquelético, na neuro, vai me fornecer um resultado também muito bom, tá? Só que são regiões que são mais ou menos estáticas, tá? Quando a gente vai, por exemplo, para o abdômen, que aí eu já dependo de uma calibração, a tendência é eu preferir o uso do ARC por questão de ser uma sequência, um acelerador autocalibrado, que não vai depender dessa calibração, tá? Porque a gente tem que lembrar, eu sempre calibro da mesma forma que eu adquiro, tá? E aí calibrar e usar o acelerador, é possível que a gente adicione artefatos nessa imagem. Então, uma regra prática que a gente poderia tirar disso, se a região é estática, ARC ou ACID fazem um trabalho muito bom. Se a região tem movimento respiratório, por exemplo, igual ao abdômen, a tendência seria dar preferência ao ARC por ele ser autocalibrado e não exigir essa calibração na aquisição, tá? E a outra coisa, o fator de aceleração ele pode ser quebrado, ele não precisa ser 1 ou 2 nas versões mais recentes. E isso nos leva à questão da otimização, tá? Porque, por exemplo, o que a gente pode fazer? Um exercício como eu fiz aqui. Eu faço a minha imagem original e, por exemplo, agrego fator de aceleração de 1,25 e vejo o comparativo. A imagem ficou ruidosa? Eu gerei problemas na imagem? Se não, eu poderia agregar
a questão, o fator de aceleração de 1,25 e seguir com ele no meu protocolo, porque, conforme, igual eu comentei anteriormente, às vezes a gente tem esse percentual de sinal e a gente pode gastar ele com um fator de aceleração um pouquinho mais reduzido, tá? 1,25 me deu uma imagem muito boa, testo com 1,50, se ficou legal, ótimo. 1,75, já começou a degradar demais a imagem. 2, degradou demais a imagem. Então, eu posso escolher o fator adequado àquela situação. Então, essa fatorização permite a gente otimizar o tempo de aquisição em função dessa relação sinal-ruído residual. Tá? E conforme eu comentei, a relação sinal-ruído mostrada no console, ela nem sempre leva em conta todos os parâmetros de aquisição, e a aceleração é uma delas. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo onde a sequência estava acelerada com 1 e um tempo de aquisição de 3,36, com um fator de relação sinal-ruído relativo de 100%. Eu joguei essa aceleração para 4 e esse fator relação sinal-ruído ainda leu 100%, tá? Isso não é um erro de plataforma, é simplesmente que o fator de aceleração não é contabilizado nessa relação sinal-ruído, tá? E aí a gente pode usar essa referência para orientar, por exemplo, a questão da aceleração. Quando a gente sai de um fator de aceleração de 1 para 2, eu tirei 41% de sinal da minha imagem. Quando a gente reduz o fator de aceleração de 2 para 1, a gente agregou 41% de sinal na imagem. Então, por exemplo, eu consigo contabilizar isso aqui junto com esse fator, mas eu tenho que fazer essa mensuração aí de cabeça. Tá bom? Mas a questão é sempre a mesma. Se eu dobrei a aceleração, perco 41%. Se eu reduzir a aceleração pela metade, ganhei 41% de sinal na nossa imagem. Tá? E algumas considerações sobre os fatores de aceleração. Tá? Muitas das vezes, a gente vai ter fatores mais altos abertos no console. Então, por exemplo, aqui um ARC fator 3 e um ACID fator 3, onde eles ainda reduzem ainda mais o tempo de aquisição. Só que aí o que acaba acontecendo? Aparecem artefatos de imagem, tá? Então, os fatores de aceleração mais altos, eles vão estar propensos a ter um pouco mais de artefato de imagem. O que acontece é que muitas das vezes é que os fatores de aceleração, eles causam aliasing na imagem, eles causam uma dobra interna. E aí o acelerador, ele tem dispositivos internos para tirar esse aliasing. Só que dependendo da quantidade de aliasing que é realizada, porque à medida que a gente está aumentando a ordem do fator de aceleração, a ordem do aliasing também aumenta, aí algumas vezes o dispositivo interno não é suficiente para remover aquele artefato de aliasing, tá? Então é por isso que podem acontecer esses problemas. E só lembrando que esse artefato aconteceu porque eu não fiz nenhuma compensação nesse exemplo. E esse exemplo foi feito para mostrar que em determinadas situações esse tipo de artefato pode acontecer devido ao fator de aceleração. Nem tudo é para o mal, tá bom? Uma das questões mais importantes que a gente tem, por exemplo, sobre estudos utilizando sequências de difusão, é agregar aceleração nesses estudos para diminuir a distorção geométrica da sequência de difusão. Tá? Então aqui outro exemplo para vocês, comparando e demonstrando como que o fator de aceleração ACET, no caso, que é o compatível com a difusão, como que ele trabalha ao nosso favor. Tá, então a sequência com ACET 1, 2 e 3, e a gente vê uma melhora substancial da distorção nas regiões com mais suscetibilidade do crânio, por exemplo. Então aqui no frontal e na região dos ouvidos, aqui o mesmo exemplo, ACET 1, 2 e 3, e a gente vê uma melhora substancial da imagem nessa região. Tá? Isso acontece porque a aceleração ela é capaz de acumular menos erro na mensuração desse eco. Entretanto, o fator de aceleração ele vai depender da bobina disponível e a versão do software do equipamento. Então, por exemplo, um ACET fator 3 talvez não seja atingido por aquela versão de software e por aquela bobina. Tá? Aí a gente tem que
que se contentar aqui com um fator de asset 2. Isso acontece, essa questão da distorção acontece porque a coleta de dados da sequência de difusão ela é bem característica e ela segue essa forma sequencial ou blipada, como a gente pode encontrar na literatura. Então, sem aceleração, a sequência ela vai percorrer cada linha do espaço K em função da repolarização do gradiente, e um problema que acontece aqui vai ser acumulado nessa leitura, ou seja, aquele problema é carregado nessa leitura, e como essa é uma leitura um pouco mais longa, esse erro vai se agravando ao longo do tempo, gerando aquela distorção geométrica. Aí quando a gente monta a mesma sequência com uma aceleração maior e, por exemplo, com uma aceleração muito maior, o que está acontecendo? A gente está pulando linhas do espaço K, tá? E isso acarreta numa menor relação sinal-ruído, tá? E aí, entretanto, o que acontece? Aquele erro que foi adquirido aqui, ele acumula menos porque a sequência fica menos tempo em leitura. Tá? Então esse erro acumulado fica menor, consequentemente a distorção na sequência também fica menor, certo? E como que eu checo se a minha distorção geométrica é excessiva na minha sequência de difusão? Simplesmente compara com alguma coisa que não tenha distorção, por exemplo, um T2 Fast Echo, Fast Recovery Fast Echo. Eu ponho as duas imagens uma ao lado da outra e comparo elas de uma forma para fazer uma comparação direta, onde eu estou observando se essas estruturas ficam distorcidas. Se eu tiver a capacidade de realizar uma fusão, realizo uma fusão de imagem e vejo se as coisas estão na mesma posição. Tá? É assim que a gente compara a distorção geométrica, por exemplo, de uma sequência de difusão. E a outra coisa sobre aceleração é também a questão do comportamento dos artefatos e também a questão de borramento em sequências single shot Fast Echo. Tá? Então aqui a gente tem o single shot Fast Echo com Black Blood do coração, onde a gente tem um phase FOV reduzido a 80% com o Asset 2, onde a gente vê a dobra de pele acontecendo dentro da imagem. Tá? Isso acontece porque a calibração não foi suficiente para tirar esse artefato do aliasing, e aí a imagem resulta com esse artefato. Se eu tiro esse asset ou eu baixo esse asset fator 1, essencialmente o asset ele funciona como um no-phase wrap e a gente não vê mais essa dobra acontecendo, porque essencialmente eu consegui diminuir a ordem de grandeza do fator de aliasing e a calibração é suficiente para funcionar, remover esse artefato e funcionar como um no-phase wrap. Entretanto, a sequência ela adquire um aspecto mais borrado, tá bom? E aí aqui para comparar, né, um phase FOV de 80% com o ARC2, como o ARC ele é um pouquinho mais eficiente para tirar essa dobra, eu consigo, por exemplo, trabalhar ele com um fator bem semelhante ao asset, não produzir aquela dobra e não ter esse borramento de imagem que a gente viu quando a gente removeu o fator de aceleração. Tá? Então, duas dicas que a gente pode tirar dessa discussão é que a distorção ela se beneficia do fator de aceleração para reduzir a distorção geométrica e as sequências single shot Fast Echo se beneficiam do fator de aceleração para reduzir o borramento da aquisição, o borramento de imagem da aquisição. E aí esse borramento, essa redução do borramento pode vir tanto na forma do asset quanto do ARC. E aí a gente escolhe um ou outro dependendo da quantidade de artefatos que a gente tem na nossa aquisição final, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os filtros de normalização, que é uma questão que sempre aparece e também ela está intrinsecamente relacionada com a qualidade de imagem e sobre as bobinas também, tá? Então, para mostrar para vocês o que o filtro de normalização faz, eu também coloquei esse diagramazinho, tá? Que a gente pegou aquela mesma imagem do início da apresentação, onde a gente tem aquela palavra sinal escrita com uma boa relação sinal-ruído, e um ponto do background do ruído de fundo, que eles foram representados pelas alturas dessas colunas. Então, onde eu tenho uma relação sinal-ruído muito alta, o meu sinal é muito grande e meu ruído é baixinho. Onde eu não tenho uma relação sinal-ruído muito boa, o meu sinal é baixinho e equiparável ao meu ruído de aquisição. Tá? E o que o filtro de normalização ele faz na nossa imagem?
Basicamente, ele pega os pontos de maior intensidade de sinal e achata eles, e pega esses pontos de baixo sinal e sobe, sobem esses índices, tá bom? E aí a gente tem um nível normalizado de sinal. O objetivo dos filtros de normalização é produzir imagens, por exemplo, sem os pontos quentes de sinal, que a gente sabe que acontece quando o paciente toca naquela bobina ou quando ele está muito próximo daquela bobina, tá? Que é uma situação natural na maioria dos exames de ressonância magnética, porque a gente sabe, se a gente afasta a bobina do paciente, a gente acaba perdendo o sinal. E aí os filtros de normalização entram para ajudar a gente nesse sentido. Então aqui, por exemplo, uma situação que é bem característica da rotina, se a gente faz aquele coronal de ombro, a gente observa que aonde o paciente toca na bobina, aquela região fica com um hipersinal associado. Tá bom? Então a imagem sem normalização, onde o paciente toca a bobina com o ombro, fica mais intenso e aí a gente tem esse brilho na imagem que destoa do restante da aquisição. E aí a gente pode utilizar o SCIC, tá? Que significa Surface Coil Intensity Correction, para tentar reduzir esse brilho. E também a gente pode usar o PURE, que significa Phased Array Uniformity Enhancement, que também ajuda a reduzir esse ponto quente da imagem. Aí, para quem não conhecia ou não sabia o que significava o nome SCIC e PURE, tá bom? Aqui tá as suas definições, mas eu ainda gosto de falar o purê. Tá? E o objetivo dos dois filtros, são muito parecidos, tá? Os dois querem diminuir esse ponto quente da imagem. Eles fazem isso de forma diferente. O SCIC, ele é feito em função de um mapa pré-definido matemático da bobina, ou seja, quando a bobina é construída, ela tem o algoritmo SCIC, tá, que foi estudado e foi definido, da onde ela sabe aonde a imagem se encontra e qual que é a atenuação que ele vai ter que produzir. O PURE vai depender da calibração, tá bom? Então a gente tem que executar uma calibração para medir esse mapa de sensibilidade e em função dessa calibração a máquina o algoritmo do PURE vai ajustar essas intensidades de sinal igual eu comentei com vocês, certo? Só que aí a gente entra em algumas considerações sobre esses filtros de normalização. A primeira consideração que eu faço é a eficácia do filtro em relação à bobina e o protocolo que foi utilizado. Tá? Então, por exemplo, naquela situação onde a gente usou aquela bobina a shoulder PA de 3 canais, tanto o SCIC e o PURE podem me produzir imagens muito satisfatórias. Tá? Mas quando a gente usa aquele protocolo numa Flex 16 canais, talvez o SCIC não seja a melhor opção, porque o algoritmo definido para a bobina não funcionou tão bem nessa configuração. Lembrando, a bobina 16 canais ela pode ser usada tanto aberta, quanto enrolada e quanto semi-fechada. E aí só que o algoritmo do SCIC definido para essa bobina leva em consideração só uma dessas situações, ele não leva todas essas situações em consideração. Então, por exemplo, se eu uso ela aberta, ele tem uma certa eficácia, se eu uso ela semi-fechada, como no caso do ombro, ela pode me dar esse tipo de imagem, e se eu uso ela completamente fechada, ela consegue me dar uma boa eficácia. O que eu quero dizer com eficácia? Tá? Eu quero dizer quanto de artefato que essa bobina pode produzir fora da região de interesse e quanto é o ressalto de sinal produzido na imagem à medida que essa bobina vai terminando. Porque, somente para lembrar, esse filtro ele vai abaixar aquela alta intensidade de sinal e ele vai subir aquela baixa intensidade de sinal. E dependendo da situação, eu posso realçar demais esse ruído e aí ficar uma imagem que não é agradável aos olhos, tá? Contudo, entretanto, o PURE fez um bom trabalho nessa questão de homogeneização, tá? E aí que eu entro na questão desses objetivos. Muitas das vezes a gente tem um protocolo definido, um ajuste de filtro definido, e quando a gente executa aquele mesmo protocolo em outra bobina, a gente pode ter resultados diferentes. Tá? Então essa é a primeira consideração que eu faço em relação aos filtros. Muitas das vezes a gente precisa deixar protocolos diferenciados em função da bobina para a gente manter a consistência de imagem.
tá? Então, aqui de novo, a Flex 16 canais gerou aqui com o Pure uns ruidinhos aqui embaixo, que talvez nem incomodem o radiologista, tá? E aí eu entro na questão de fatores objetivos e subjetivos, tá? Então, por exemplo, esse ruidinho aqui no canto pode ser um fator subjetivo, tá? A gente sabe que a gente pode usar a Flex 16 canais para um joelho maior, para acomodar o tamanho desse joelho, tá? E algumas das vezes, pelo final da bobina ou de como a bobina está fechada, normalmente esse ruidinho ele acontece no fechamento, na posição de fechamento da bobina, que é uma região onde a gente não tem tanta a cobertura completa, e aí acaba ressaltando isso daqui. E aí isso pode ser um fator subjetivo, não tem problema. Eu consigo viver com esse artefatinho aqui sem problema nenhum. Não vai afetar o diagnóstico final da imagem. Tá? E outro fator é que os filtros eles tendem a realçar os finais da bobina, tá bom? E aí, nessa tipo de imagem que foi feita na de joelho convencional, com o Pure ativado, se eu estourar a minha janela, eu vou começar a ver esse ruidinho no final da bobina. E aí, dependendo da situação, dependendo do posicionamento do paciente, eu posso jogar a estrutura nessa região e ter uma imagem um pouquinho mais ruidosa, porque o filtro está realçando aquele final de bobina, tá? Mas, igual eu comentei aqui, acaba acontecendo só quando a gente estoura essa janela, quando a gente deixa ela muito brilhante, e numa situação normal isso nem daria para perceber, tá? E aí eu entro numa questão que é sempre um dos fatores objetivos. Se a gente errar o posicionamento, ou se a gente posicionar uma bobina de forma errada, a gente vai realçar o trabalho desse filtro. Tá? Então, por exemplo, aqui, numa questão de um exame de abdômen, onde a gente tem o comparativo de uma bobina bem posicionada sobre o fígado e de uma bobina mal posicionada, onde a parte anterior dela não atingiu completamente o fígado. Tá? E aí, o que acaba acontecendo para a gente? No exame que a gente teve o bom posicionamento, a imagem fica satisfatória, fica homogênea e eu não realço nenhuma parte ruim dessa imagem. Quando a gente posiciona essa bobina de uma forma ruim ou de uma forma mal feita, a gente realça essa região. Lembrando que a bobina mal posicionada não vai ser tão eficiente de capturar o sinal daquela região, e aí eu vou realçar essa falta de sinal adquirida daquela imagem, tornando aquela imagem ruidosa. Ou seja, é um fator sempre objetivo, o posicionamento da bobina e a eficácia do filtro de homogeneização. Porque no final do dia, quando a gente aplica o Pure na imagem, ele só vai realçar o defeito, por exemplo, desse posicionamento. Então, uma das coisas que a gente sempre tem que olhar, o nosso exame ele começa com o posicionamento da bobina. E aqui, 4 imagens aparentemente normais, tá bom? Sem nenhum problema de qualidade de imagem, mas quando, de novo, a gente estoura a janela, a gente vê que o centro é mais ruidoso. E por que isso acaba acontecendo? Porque a gente tem bobinas que são posicionadas no anterior do paciente e no posterior do paciente. E aí a gente tem que lembrar, o RF que sai do centro, ele tem que atravessar todo o paciente até bater naquela bobina superior e inferior, enquanto que o RF da borda tem que fazer um caminho muito menor até atingir aquela bobina. Então as bordas da imagem ficam com uma eficiência ou uma relação sinal-ruído melhor que o centro, e aí a gente tem que contabilizar o sinal da imagem em função disso. Tá? Muitas das vezes é comum problemas de imagem onde a gente afasta demais essas bobinas e a gente observa essa faixa de ruído central na imagem axial, por exemplo. Tá? Mas isso acontece porque a gente tem um filtro que está tentando normalizar a nossa imagem e aí o afastamento da bobina faz com que esse RF tenha que viajar uma distância maior, acarretando numa perda de sinal. E aí, nessas questões, basicamente o que a gente tem que fazer é aumentar a relação sinal-ruído dessa imagem para a gente ter uma eficiência maior aqui no centro e não produzir esse centro ruidoso.
Tá? E aqui um outro exemplo também bem parecido. Esse é um exemplo de uma bobina flex 16 canais enrolada em torno da cabeça do paciente, aonde o Pure ele me realça um pouquinho aquele ruído central. E se eu olhar a imagem original, eu vejo um centro mais negro, com menos sinal, e uma borda bem intensa em termos de sinal. Somente um outro exemplo mostrando a mesma coisa. E algumas situações onde coisas estranhas acontecem, tá? Então, por exemplo, um exame de braço, de antebraço, na verdade, com a bobina flex 16 canais large aberta e o braço posicionado sobre essa bobina. E aí, quando a gente liga o Pure, acontece esse ruído cruzado na imagem, tá bom? De novo, são regiões que estão mais afastadas da bobina, e esse ruído acaba ficando cruzado na imagem porque a calibração ela sempre é feita no axial, e se a gente posicionar essa estrutura obliquada dentro do gantry, a gente pode ter esses ruídos de sinal angulados dentro da aquisição. E aqui, para comparar algumas aquisições com a bobina de abdômen, tá, de um antebraço, onde a gente não tem esse tipo de problema. Tá? Lembrando que o filtro ele vai realçar certas partes da imagem que foram determinadas pelo posicionamento do paciente ou pela configuração de bobina que a gente utilizou. Tá? E algumas considerações sobre a escolha da bobina e as questões de calibração também. Tá? Uma das perguntas que sempre aparecem é por que a máquina calibra? Tá? A máquina calibra para obter um mapa de sensibilidade em função da bobina utilizada ou do modo de operação da bobina. Tá bom? Eu já vou mostrar a diferença entre os dois. E dependendo da versão de software, ela pode ser feita automaticamente ou não. A calibração ela é necessária quando eu ligo o Asset e quando eu ligo o Pure. Caso contrário, se eu não habilitei nenhuma dessas duas opções, eu não preciso calibrar o meu exame. Tá? E o que é a calibração? A calibração nada mais é do que o mapa de sensibilidade, que é realizado com a bobina periférica. Então a gente volta naquela situação da flex enrolada na cabeça do paciente, onde a gente tem os hipersinais da onde ela encosta na cabeça do paciente, tá? E a calibração da bobina body coil, que é a bobina do equipamento, que é uma imagem muito mais homogênea. Tá? Então a calibração ela sempre faz duas aquisições, uma com a bobina periférica e uma com a body coil, estabelece o mapa de sensibilidade em função dessas duas imagens e aplica esse mapa de normalização na imagem original, gerando a imagem normalizada, da onde ela, em função da correlação de posição da imagem não normalizada e as intensidades de sinais medidas nas duas calibrações, ela vai dizer esse pixel tem que ficar mais brilhante ou esse pixel tem que ficar mais escuro. E aí, podendo ressaltar regiões de baixo sinal da nossa imagem, tá? Conforme eu já mostrei para vocês. Isso acontece para uma situação que eu tenho uma bobina somente receptora, tá? Quando eu tenho uma bobina que é transmissora receptora, por exemplo, a bobina de joelho, 8 canais, essas duas imagens são adquiridas com a bobina periférica. Não existe a calibração da bobina body coil, porque quando a gente liga uma bobina transmissora receptora, a gente muda o esquema de RF do equipamento e aí o RF ele sai da própria bobina e chega na própria bobina. Quando as bobinas são receptoras, o RF vem da body coil do equipamento. Tá? Essa é a grande diferença na calibração quando a gente olha essas duas situações. E as considerações que eu faço são se a calibração somente é necessária quando o Pure e ou Asset estão ligados. Caso contrário, ela só está a gente só está executando uma sequência sem necessidade, gastando tempo. Dependendo da situação, o Skic ou o Pure podem ser melhores, tá? Podem ser melhores. Depende muito da configuração de bobina que a gente está utilizando. É possível testar um e outro, tá? Nas versões mais novas, a gente pode guardar a imagem original e aí comparar o Skic e o Pure para ver qual que gera a imagem mais satisfatória. Tá? Só lembrando que para a gente fazer o Pure, mesmo que seja offline, a gente precisa do exame de calibração. E essa calibração ela é realizada em função do modo de bobina, ou seja, se os meus cortes alteram ou estão em outras posições que exija
a mudança do modo de bobina, por exemplo, da Spine 2.3 para a Spine 1.2, a máquina vai pedir uma nova calibração, tá? Nos casos do SV, isso não é tão comum, mas, por exemplo, nos casos dos DVs e dos PX, que são os 450, 750, Voyagers e Pioneers, a gente tem um modo de bobina 18, que é apenas uma linha de canal da mesa ou da bobina de corpo. E aí isso acontece bastante quando a gente faz blocos de aquisições axiais, por exemplo, de coluna, onde um bloco superior cai numa linha, outro bloco inferior cai em outra linha, e aí eu tô com o Pure ligado, ela vai pedir uma calibração em cima, uma calibração embaixo, e assim por diante, tá? Então, tomar um pouquinho de cuidado com o modo da bobina, e se for o caso, utilizar uma bobina que já foi calibrada, tá? Sair do modo automático, que é esse botão, e simplesmente, se a gente começou com aquele sagital ou coronal que usou o modo 3210, eu segui com esse modo 3210 até o final do meu exame para minimizar a quantidade de calibrações da imagem. Então, só para reforçar, as versões recentes possuem o Save Original, que vai guardar a imagem sem nenhum processamento, e as versões anteriores, as imagens Skic e Pure, elas podem ser adicionadas como um task de pós-processamento, ou seja, a gente executa a imagem sem nenhum filtro e depois agrega o Pure e o Skic como um pós-processamento naquela sequência. Inclusive, nessas versões, quando a gente agrega o Pure como pós-processamento naquela aquisição sem filtros, ele mesmo, o Pure como sendo um pós-processamento, ele é capaz de disparar uma calibração automática. E lembrando que algumas das vezes a gente desliga o modo de calibração automática, que é, por exemplo, na questão de cardio, por exemplo, a gente acaba desligando a calibração automática do equipamento. Tá? E aí, só para reforçar, o exame de ressonância ele começa com o posicionamento do paciente da bobina, então sempre buscar o melhor posicionamento possível para evitar erros de qualidade de imagem. Tá? E às vezes acontecem problemas, tá? Também é uma questão, não sei se vocês têm o costume de olhar também a imagem de calibração, mas artefatos de imagem podem ser produzidos quando a calibração é feita de uma forma errada, tá? Lembrando, a calibração nada mais é do que uma imagem que vai ser utilizada para normalizar a nossa imagem final. Se eu produzo uma dobra, se eu produzo artefatos dentro dessa imagem, esses artefatos vão ser levados em consideração quando a gente aplicar, por exemplo, o Pure, tá? Ou o Acid também. Então, sempre tomar cuidado para não produzir artefatos na calibração de imagem, e também do ponto de vista de troubleshooting, a gente pode detectar muitos problemas de qualidade de imagem, inclusive problemas de equipamento pela calibração que foi executada no exame. Tá? E aqui, para finalizar, quero somente terminar com essa discussão de um opcional de imagem que eu vejo bastante uso no campo, tá? Mas aí eu deixo essa questão para vocês. Será que é sempre necessário eu ter essa compensação de fluxo ligado? Ou melhor ainda, o que a compensação de fluxo faz? Tá? Esse parâmetro que está disponível lá como uma opção de imagem, ele tenta segurar o fluxo lentificado, tá? E a gente precisa entender dentro do nosso exame o que é esse fluxo lentificado, ou se ele está me ajudando ou se ele está me atrapalhando. Então, por exemplo, eu gosto de tomar esse sagital de joelho como um exemplo, onde a gente liga essa compensação de fluxo, a gente vê o hipersinal da veia e um isosinal da artéria, mas a gente vê um artefato de movimento do sangue, né, da pulsação, da pulsatilidade, exacerbado ou maior na imagem sagital. Quando a gente desliga essa compensação de fluxo, né, a veia ela fica escura e a artéria fica escura, e esse artefato de fluxo ele fica consideravelmente diminuído, certo? Então, é a pergunta que eu sempre faço: que tipo de fluxo a gente quer compensar? E a resposta, muitas das vezes, é a questão do fluxo lento, tá? Então, por exemplo, em músculo esquelético eu sempre vou avaliar isso, se é realmente necessário utilizar essa compensação de fluxo, tá? Mas, dependendo da situação, sim, temos que ligar essa compensação de fluxo, tá? Por exemplo, aqui no sagital T2 da cervical, a gente tem o CSF viajando dentro do canal dele,
E para a gente aumentar esse efeito hidrográfico da imagem, a compensação de fluxo ajuda a gente porque a gente vai travar esse fluxo lentificado do CSF, principalmente aqui no T2. Agora, quando a gente desce no lombar, onde a gente já está bem distante da região de fluxo alto, digamos assim, de fluxo mais rápido do CSF, essa compensação de fluxo já acaba não sendo tão necessária. E, inclusive, ela acaba até ajudando, porque como a gente tem muitos vasos perto dessa estrutura, a gente acaba vendo menos artefato de fluxo da aorta, por exemplo, num exame de lombar. Isso vai depender muito, o uso ou não vai depender muito da situação e da região, e é sempre aberto a uma discussão, né, com o usuário e com o radiologista se essa opção de imagem é realmente necessária e que artefatos a gente pode evitar desligando ou ligando esse parâmetro.